Minha gente querida, muito boa noite, bem-vindos, muita paz. Vamos começar com o livro 12 Passos Rumo à Paz Interior, da Peregrina da Paz. E agora são frases que ela fala sobre Deus. O título é Você Pode Conhecer Deus. Há um poder maior do que nós mesmos que se manifesta dentro de nós tanto quanto em toda parte do universo. A esse poder chamo Deus. Deus é difícil de definir, mas aí está uma forma de perceber Deus. Ele está em todo o universo, está dentro de nós. Livro dos Espíritos. A gente está falando sobre os 3 reinos, começando pelos minerais e pelas plantas, e aqui fala sobre plantas mesmo. Algumas plantas, como a sensitiva e a dionéia, por exemplo, executam movimentos que denotam grande sensibilidade. Em certos casos, uma espécie de vontade, como se observa na segunda, cujos lóbulos apanham a mosca que pousa sobre ela para sugá-la, parecendo que urde uma armadilha com o fim de capturar e matar aquele inseto. Essas plantas são dotadas da faculdade de pensar. Elas têm vontade, formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal. Elas constituem a transição de uma para a outra. Tudo na natureza é transição, por isso mesmo que uma coisa não se assemelha à outra. No entanto, todas se prendem umas às outras. As plantas não pensam, por isso carecem de vontade. Nem a ostra que se abre, nem os zoófitos pensam. Eles apenas têm um instinto cego e natural. E Kardec faz uma nota aqui no final. O organismo humano nos proporciona exemplos de movimentos análogos, sem participação de vontade, nas funções digestivas e circulatórias. O piloro, por exemplo, se contrai ao contato de certos corpos para lhes negar passagem. O mesmo provavelmente se dá na sensitiva, cujos movimentos de modo nenhum implicam a necessidade de percepção, ainda menos de vontade. Isso a gente tem visto nos estudos, bem claro que é tudo uma questão instintiva, é mecânico. Essa planta que ele fala aqui, a planta carnívora, que é o meio de sobrevivência dela, ela produz uma substância que vai atrair o inseto para ela poder se alimentar. E assim, todos os organismos primitivos, as plantas e alguns animais, e os nossos sistemas também, funcionam de acordo com essa mecânica de sobrevivência instintiva. E é isso. Vamos então para a nossa prece. E a gente começa a nossa prece com uma poesia de Maria Dolores, Uma Parte da Vida. Está no livro Chico Xavier Pede Licença. Escuta, alma querida, se alguém te menospreza o coração ou te amarfanha a vida a pancadas de injúria e de aflição, acaso, se a pessoa a quem o teu amor mais profundo se eleva é aquela que te espanca ou te atraiçoa, procurando envolver-te em lufadas de treva, se o laço mais querido, porventura, contra o teu próprio peito, a súbita se lança, a constringir-te em garras de amargura, buscando aniquilar-te a mais bela esperança,
Não nutras no caminho a mágoa por escolta. Recobre a própria chaga entre bênçãos e preces. Não retenhas em farpas de revolta o mal que não mereces. Aquele que te humilha desconhece ainda mesmo que o perdoes, que articula no tempo trágico a trágica armadilha que o colherá depois. Coração que te ofende, ignora no fundo, por mais nobre se diga e por nobre se acate, que mais problemas soma a si mesmo no mundo ante as leis do resgate. Raciocinando assim, sob a verdade pura, não troques fel por fel, nem reproves em vão quem na terra, ao invés de reproche ou censura, precisa muito mais de ouvido e compaixão. Lembra-te de Jesus. Ama, serve e auxilia. Não ajuntes contigo espinhos onde estás. E onde a vida te leve, hás de ser, dia a dia, uma fonte de amor, uma bênção de paz. Senhor, muitas vezes mesmo enfrentamos situações assim, em que nos magoamos, mesmo com todo o amor que devotamos, nos amarguramos, sofremos pela falta de amor, pela falta de cuidado daqueles a quem cuidamos, a quem assistimos, a quem ajudamos, que são capazes até de nos maltratar, de nos prejudicar. E te ligamos a Ti, Senhor, nesse momento, pela nossa fé, pela nossa força, para não cairmos na amargura, para não nos sentirmos injustiçados, para não nos sentirmos feridos. Te pedimos, Senhor, que nos ajude a manter o nosso amor, a nossa ajuda, o nosso auxílio por essas pobres pessoas, esses pobres irmãos. Muitas vezes nossos próprios familiares, que entendemos que nessa vida viemos juntos para podermos nos entender, nos conhecer melhor, nos tornarmos verdadeiros irmãos. Compreendemos, Senhor, que muitas vezes esses nossos irmãos estão ainda insuflados com sentimentos antigos, que ainda não nos perdoaram. Por isso, nos tratam dessa maneira. E cabe a nós, a nossa responsabilidade de tratá-los melhor ainda, com mais devotamento, com mais amor, com mais compreensão, com mais tolerância, porque temos um pouquinho mais de entendimento
das coisas espirituais, da verdade, e sabemos que tem muito mais acima da nossa compreensão, do nosso conhecimento, que só nós mesmos podemos consertar, que está em nós, em nosso alcance resgatar. Um dia eles entenderão o porquê de tudo, e não desejamos sofrimento para eles, apenas que eles abram os olhos, que eles despertem para a verdade, do amor, da paz, para que eles não sofram mais tarde pelos erros que cometem hoje. E assim, Senhor, te agradecemos pela oportunidade que temos com eles de perdoá-los, de perdoar a nós mesmos por tudo que temos feito, por tudo que tenhamos feito e por podermos estar neste momento podendo ajudá-los. E a eles nós transmitimos as nossas melhores vibrações de amor, de paz, de tolerância, de compreensão. Pedimos, Senhor, que os abençoe, que os ilumine, que eles possam despertar para a vida maior, para a compreensão de Ti, Senhor, da Tua presença, da Tua vontade, do Teu amor. Obrigada, Senhor. Que assim seja.